Olá, meus caros! Sejam muito bem-vindos para essa nossa live com o Luiz Henrique, um amigo muito querido, para a gente falar sobre juventude. Então vamos chegando. Vou mandar aqui no grupo para a galera vir chegando. E vocês aí já vão mandando aviãozinho pra galera também se juntar a nós. Maravilha. O Luiz já tá por aí também. Só mandar o último grupo aqui e já o chamo. Maravilha. Oi, Ná, tudo bem? Paulo? Eu não lembro o nome da live que eu escrevi aqui. Não seja. Thiago Murcio entrou? O que é isso? Computador aqui. E aí, meu Grande. caro? E aí, Tiagão, como que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Que bom, eu bem também. Graças a Deus. Obrigado pelo convite, Maravilha. viu? Oi? Obrigado pelo convite. Bom estar aqui com vocês. Imagina, a alegria é toda nossa. Eu tinha um sonho, Luiz, o sonho de dizer que é uma alegria inenarrável recebê-lo aqui. Eu até Ótimo, respondi ótimo. no story, o pessoal veio brincar. Falei, o que é inenarrável? Falei, pô, esse aí não conhece o Luiz. Tem que chegar, chega mais. De verdade, a alegria é toda minha. Faz tempo que a gente está tentando marcar essa live, bater a agenda, enfim, eu estava com algumas dificuldades de abrir novos espaços aí para live. Mas é bom mesmo estar aqui, acompanho o trabalho de vocês. Tenho muitos amigos que caminham próximo à missão de vocês e falam muito bem de tudo que vocês realizam por aí, né? Tanto em loco quanto também nas redes, enfim. Isso aí, meu caro. Conte comigo. Não, a alegria é toda nossa. Faz um tempo, né, que a gente estava tentando marcar e muito feliz mesmo. Tanto nós aqui em receber e também, com certeza é um ganho para todos os nossos seguidores aí que tem muito a crescer e aprender com aquilo que você tem a partilhar conosco. Inclusive, domingo eu tava sábado, eu tava na casa da Milena. Ela começou uma turma nova, né? E eu tive a grande graça de estar lá, na casa dela, lá com a família, tudo muito queridos. E até o Luiz vai se apresentar e tudo mais, mas é impressionante que 95% das pessoas que estavam ali no grupo, né? Chegaram conhecendo a logoterapia, todo mundo ali veio pelo Luiz, conhece o Luiz, acompanha o Luiz, então, assim, graças a Deus, louva a Deus mesmo, assim, sou muito feliz e é um ganho para as almas, para todas as pessoas, que tem sido um grande tsunami, uma avalanche mesmo, né, que a logoterapia vem fazendo, que o seu trabalho vem realizando não só no Brasil como no mundo, né? Então, muito obrigado mesmo. E apresente-se aí para os nossos seguidores, para quem não te conhece. Ótimo, ótimo. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou formado em psicologia e filosofia, a minha especialização é em logoterapia, e a logoterapia tem sido a linha, né, que eu tenho me dedicado de forma mais intensa nos últimos anos e trabalhado ela de forma bem árdua, com um esforço bem hercúleo aqui no Instagram. E de fato está acontecendo um movimento interessante, Thiago. Uma enormidade de pessoas estão se encontrando com a logoterapia, se encantando com a proposta de Viktor Frankl, achando nisso como que um oásis, né? Principalmente aqueles que trabalham na linha da psicologia, como psicoterapeutas, também educadores, de forma geral, todos que trabalham com a pessoa humana conseguem encontrar na proposta da logoterapia, na visão de homem e de mundo de Viktor Frankl, respostas
bem contundentes para os problemas atuais, respostas bem profundas e que, de alguma forma, acabam superando essas visões mais tacanhas, esse certo cinismo que está impregnado na sociedade de hoje. Enfim, e fazer parte disso tudo, para mim é uma grande alegria, né? É um fardo um tanto quanto pesado, porque eu sei da seriedade, da responsabilidade para com isso tudo. E, de fato, a Milena é uma grande querida, uma grande amiga que também tem feito um trabalho bem frutuoso no campo da logoterapia. A Milena conhece muito de logoterapia, é um dos grandes nomes da logoterapia. E é bom saber que você está próximo dessa família, que eu quero tão bem. Quando você estiver aí perto do Luciano, deixa o meu abraço também a ele. Fala que ele precisa passar aqui por São Carlos para fazer uma visita para os amigos, Vou para puxar a orelha visitar dele, o brother. cuidado dele, dar um puxão lá na orelha dele. É isso aí. Mas maravilha, meu amigo. Então eu vou dar uma introdução aí no que a gente pensou do tema e tudo mais, e passo a bola para você desenvolver também. Na verdade, Luiz, eu tenho um olhar muito otimista, assim. Eu sou muito esperançoso quando eu vejo, né, tudo que vem acontecendo aí com o trabalho de muitos jovens na internet, muitos jovens que estão realmente amadurecendo, até levando à frente, né, evangelizando, ou enfim, fazendo um trabalho aqui nas redes sociais. Eu sou muito esperançoso e muito otimista com essa geração que vem chegando, assim. Mas é claro que é uma fração, né, e uma parcela infelizmente muito pequena dos jovens que tem essa possibilidade, tem essa mentalidade. Nós vemos que a esmagadora maioria passa por, enfim, por uma infantilização, por uma vida de neuroses muito grandes. Até tava reassistindo aqui uma live, aquela sequência do Dr. Ítalo, que é Você Será um Homem, Meu Filho, né? Ele trazia dados assim alarmantes, como 49% dos jovens de uma certa pesquisa padeciam de ansiedade, de depressão ou de uso de drogas. Então, é um número assim absurdo, né? Até escutava esses dias também de um sacerdote na sacristia, né? Ele dizia, olha, recebi aqui uma mãe com uma filha de 12 anos, querendo se matar, dizendo que a vida não tem sentido. Quando, pô, uma criança devia estar, sei lá, subindo nas árvores, brincando com os animais, correndo, né? Se quebrando toda por aí. Então, nós vemos que essa ausência de responsabilidade, essa infantilização da juventude vem trazendo consequências perigosas, tristes, cada vez mais. Então, queria passar a bola para você, para a gente ir desenvolvendo dentro disso assim também, até chegar ao ponto da responsabilidade, da necessidade de sacrifício e tudo mais, para a gente ver que não é normal vermos uma geração tão apática, jovens sem responsabilidade, como se ele é irresponsável, ele é carente de ideal, ele é meio rebelde, mas é normal, é a fase normal da juventude. Pode até ser comum, né? Mas acredito que normal não é e não deveria ser. Exato, exato. É interessante esse tema que você traz aqui para o início da nossa live, né? Essa perdição da juventude, né, da maioria, né, esmagadora da juventude, que padece com uso de drogas, padece de ansiedade, padece de depressão, de tantas outras patologias, enfim. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente comentar, Thiago, todos que estão aqui nos ouvindo precisam ter isso muito claro, porque essa é uma verdade acerca da pessoa humana, uma verdade que não pode ser negada, não pode ser desconsiderada, sobre o risco de se tornar de fato uma tragédia, né, a nível pessoal, a nível social. É o seguinte, e Viktor Frankl descrevia isso muito bem, né? Trazendo um pouco de Viktor Frankl aqui para a nossa discussão. Viktor Frankl, observando a pessoa humana e construindo toda a proposta antropológica dele, vai chegar à seguinte conclusão: olha, a pessoa humana, o ser humano, o indivíduo, como queiram, necessita de uma certa dose de tensão na vida. O que a pessoa humana, de fato, precisa, busca e quer nesse sentido, é que a vida dela seja uma vida bem tensionada. Uma vida que esteja sob uma certa tensão. E uma tensão fecunda, que ela existe sim, Exatamente. né?
Exatamente, é bem isso, essa tensão fecunda, sem a qual, inclusive, nós não conseguimos nos desenvolver, nós não conseguimos fazer nada. Né? Aquela ideia, por exemplo, assim, da ansiedade, do estresse, é, como sal da vida. Né? Olha, de fato, nós precisamos de estresse, nós precisamos, de alguma forma, nos perceber um tanto quanto ansiosos, inquietos. Afinal de contas, como vai nos dizer já os padres da igreja, lá no primeiro século, né, a pessoa humana é esse cor inquietum, né, esse coração inquieto, esse vir desiderorum, esse homem de desejos. Né? Ou seja, a pessoa humana ela precisa se perceber como alguém que está sob tensão, como alguém que precisa, a todo momento, oferecer respostas, precisa realizar valores, precisa colocar-se em movimento. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. A pessoa humana, ela precisa de tensão. Ela precisa, ela necessita, a vida acontece sob a tensão. E a questão é o seguinte, e aqui nós vamos para o ponto 2. Quando nós não encontramos uma tensão adequada nessa vida, quando nós não encaramos a vida como essa tarefa, como essa missão, quando a sociedade, os nossos pais, a escola, o nosso meio, não nos possibilita viver a tensão de forma sadia, de forma adequada, o que inevitavelmente nós iremos fazer, terrivelmente nós iremos fazer, é criarmos tensão. Só que ao criarmos tensão, nós saímos dessa possibilidade de uma tensão, como você bem dizia aí, Thiago, uma tensão fecunda, uma tensão profícua, uma tensão que vai gerar frutos, uma tensão que vai nos levar ao nosso dever ser, uma tensão que vai nos lembrar de quem nós somos e que vai nos colocar a perseguir aquele a quem amamos, vai nos colocar diante de uma tarefa, de um outro, de um tudo, o próprio Deus. Quando eu não estou sob essa tensão, eu estou criando outros estados de tensão. E quando eu crio estado de tensão, a partir de realidades outras, dos meus pensamentos malucos, das minhas vontades taradas, né, da minha cosmovisão toda desviada, quando eu coloco a criar atenção, quando eu me coloco a criar atenção, o que eu vou fazer é, na verdade, entrar por um estado que é um estado de perdição. Por exemplo, né, como que a pessoa humana pode criar atenção? Lá, por exemplo, entrando em gangues, né, a realidade, por exemplo, dos gangsters, né, a realidade dos clubes de luta, né, que foi muito forte em alguns países da Europa, né, principalmente na Inglaterra. Isso, até pouco tempo atrás, era muito forte. Aqui no Brasil, talvez a gente fale das torcidas organizadas. Né? Como que eu crio tensão? Olha, sendo violento. Violento com quem? Violento com os outros. Violento com as instituições. Com essa Violento polarização política também, que é muito comum. Exatamente. No Brasil está muito mais forte, inclusive, do que o futebol, né? Uhum. As famílias se dividem por causa de política. Os jovens compram briga na internet por causa de política. Fazem textão, xingam uns aos outros. O que é isso? Assim, isso aponta para quê, Thiago? Aponta para essa tensão que a pessoa humana tem necessidade. E quando ela não encontra uma tensão sadia, uma tensão fecunda na sociedade, no mundo, ela vai criar tensão. E aí polariza a política, e aí fica agressiva contra tudo e contra todos, agride aos pais, agride aos professores, agride o próprio Deus, agride a si mesmo, a questão do suicídio. Então, assim, esse é o segundo ponto. Então, primeiro ponto, só para a gente desenhando isso. A pessoa humana precisa de tensão. Quando ela não encontra essa tensão para algo que o valha, para algo que a coloque, a coloque numa estrada, num caminho de uma vida valorosa, o que ela vai fazer é criar tensão. E ao criar tensão, ela vai fazer da vida essa miséria. Agora, pensemos no jovem. Porque o jovem é aquele que, por excelência, está com o seu corpo, com os seus hormônios, todos à flor da pele. O seu corpo está amadurecendo. Ele está ganhando massa muscular. Os hormônios estão crescendo e estourando. Né? Todo jovem meio sanguíneo, a gente poderia dizer. Exato, exato. A juventude certamente tem um quê de sanguíneo.
ele tá experimentando uma força, uma vitalidade, uma energia que não cabe nele. Né? O jovem por excelência é aquele ser, é aquela fase da vida, por assim dizer, em que nós estamos assim no apogeu, no ápice da nossa força, das nossas capacidades físicas, Do psíquicas, desejo de desafio, de explorar coisas novas, o espírito aventureiro, isso tudo é muito aflorado, né? tudo. A virtude da coragem, se for muito bem trabalhada, ela floresce e cresce nesse momento. Agora, imagina alguém que está pedindo para o mundo, me deem algo para fazer. Me mostrem de que forma botar toda essa tensão em prática, de que forma colocar-me numa aventura, viver a vida com um caráter de missão. Me apresente algo que seja difícil, custoso, mas que também seja valoroso. Porque é o seguinte, se você não fizer isso por mim, se ninguém me mostrar por onde, eu vou pegar essa minha vida, que está, né, no ápice, e vou conduzi-la para onde não deve. Né? Que inclusive pode ser para esse estado mais apático e apagado, que no fundo mostra também um estado de tensão infecunda, vamos dizer aqui, porque no fundo o que uma pessoa que está apática, letárgica, entrando em depressão, com ideação suicida, o que ela está fazendo, na verdade, é agredir-se a si mesma. Né? É uma autoagressão, é uma automutilação. Então, assim, um dos problemas, Thiago, e aí eu termino essa primeira fala, né? Essa primeira questão com esse ponto. O que acontece é o seguinte: o jovem precisa ser compreendido como alguém que está clamando, está pedindo por atenção. E nós precisamos achar aonde estamos errando, porque era para esses jovens estarem dando muitos frutos, vivendo grandes aventuras, contribuindo e muito para o desenvolvimento da sociedade. Só que o que estão fazendo? Tornando-se peso, tornando-se número. Número de doenças patológicas, número de suicídios, número de homicídios, número de. Entende? Assim, não era para acontecer isso com a juventude, muitíssimo pelo contrário. Muitíssimo pelo contrário. Se isso está acontecendo, nós precisamos fazer o meia-culpa. Algo está sendo posto de forma errada, equivocada para esses jovens. Nós estamos dizendo para eles que eles não precisam se entregar a nenhum grande ideal. Nós estamos poupando os jovens de grandes aventuras, aventuras intelectuais, aventuras físicas, aventuras espirituais, né, de se descobrirem enquanto pessoa e potencializarem isso tudo num desses caminhos. Nós estamos poupando, só que, né, esse rio não pode ser represado. Esse rio não pode ser represado. Outros lugares estão estourando. E aí estoura nessas estatísticas, nesses números que você também colocou aqui no início da nossa live. Então, sim, trago isso como uma primeiríssima discussão aqui para o nosso encontro de hoje, meu cara. Até, Luiz, você tocou num ponto que eu queria tratar mesmo. É muito mais do que essa live ser um apelo para os jovens em si. Eu queria que também aqueles que são pais, que são educadores, que são professores, já estão aí numa idade mais avançada, que fosse também um alerta para que nós não queiramos tirar do jovem essas tensões e responsabilidades. Claro que os pais, em muitas vezes, por uma boa vontade, podemos dizer, acabam querendo super proteger os filhos, querendo que não assumam responsabilidades, que não sofra. Acaba, na verdade, tendo um efeito totalmente rebote. Né? Esse core inquieto, né, que o Luiz comentava, é um coração inquieto que tem um desejo de se sacrificar por algo, de se dar por algo, de se sentir útil. Até muitos jovens dizem, eu me sinto meio inútil, mas sei lá, ninguém sente a minha falta, eu não sirvo para nada. E aí é meio difícil dizer, né? Mas a gente diz com muito amor e querendo bem. Só, meu amigo, pode ser que realmente você não esteja servindo para nada mesmo. Claro. Pode ser que você realmente não esteja sendo útil mesmo. E isso, aí sim, é um grande perigo. Por quê? A gente já escutou falar inúmeras vezes e escuta por aí que os adultos têm uma criança interior. Né? Uma criança interior que precisa olhar para ela, tratá-la e tal. Mas aqui, na verdade, eu queria tratar o lado inverso da coisa. De que toda criança e todo jovem tem um adulto interior
que grita dentro de si para manifestar-se, para aparecer, para se aflorar, né? Claro. Todo jovem tem dentro de si até a rebeldia, rebelar-se contra os pais, rebelar-se contra a religião. Isso tudo é uma força, na verdade, de um desejo de liberdade, de um desejo de ser uma pessoa que sabe para onde está indo, que tem responsabilidade para tomar as decisões que tem que tomar. Mas quando se cresce, né, o jovem vai crescendo sem aprender o que é uma verdadeira responsabilidade, sem ter o seu na reta, né, numa linguagem bem brasileira, a pessoa humana não consegue gozar da verdadeira liberdade. Salvo engano, até você me corrija se não foi o próprio Frankel que diz que lá nos Estados Unidos nós temos a Estátua da Liberdade e no outro Perfeito, lado da costa deveríamos ter a Estátua da Responsabilidade, porque perfeito. a liberdade e a responsabilidade devem estar sempre juntas. Então esse desejo que o jovem tem de tomar as próprias decisões, de tocar sua vida sozinho, quando isso não está regado de responsabilidade, de uma força bem orientada, esse foguete vai voltar para a Terra e vai acabar com tudo, né? Essa força que poderia ir alçar grandes voos, ao chegar até a Lua, na verdade, se torna uma força autodestruidora, que vem para acabar com o homem interiormente, e é o que nós, aqui, se numa escala micro, nós aqui dentro do nosso trabalho recebemos muitos jovens interiormente destruídos. Imagina você numa realidade macro, né, nos atendimentos, enfim, e tudo mais. Então, nós precisamos restaurar, acredito, né, esse senso de responsabilidade que os jovens precisam assumir. Nesse senso de sacrifício, de doação, e não de negócio tipo, o seu irmão pede um copo d'água e você fala, seu folgado, vai você, bate a porta na cara do irmão. Mas de lá pegar um copo de água pro irmão, entende? Seu braço não vai cair, né? Acho que esse senso, claro, um exemplo bobo, simples, mas é um senso, acredito que muito importante a ser restaurado dentro desses pontos que Claro, você claro, claro, comentava, né? claro. Claro, sem dúvida. E o jovem gosta disso. Você sabe, você trabalha com jovem há muito tempo. Eu também trabalhei com jovem durante muitos anos, né, coordenador de grupo de jovem, né, fundei um grupo de jovens aqui em São Carlos, pregava em todos os retiros de jovem aqui em São Carlos, na região. Lá, por pelo menos 10 anos, eu fiquei metido dentro da juventude. Né? E assim, não sabemos. Isso que eu vou falar, você sabe, e quem trabalha com jovem, com um pouco de honestidade intelectual, consegue comprovar isso. O que o jovem quer? O jovem quer desafio. O jovem quer, de fato, um desafio. O jovem, ele quer ser convocado para aventuras. Aquela passagem do Senhor dos Anéis, eu acho muito interessante. Assim, a obra como um todo, né, de Tolkien, assim, grita ao homem odiero, né? Mas tem uma passagem específica que eu sempre trabalho, eu acho ela muito curiosa, muito interessante, quando Gandalf vai até a casa do Bilbo Bolseiro, e o convida para uma grande aventura. Né? E o Bilbo, no primeiro momento, se assusta, né? Porque os hobbits são muito apegados à terra, né? Moram nas tocas, embaixo da No terra, seu esperam grandes feudo ali, empregos né? materialistas, né? E ele fala, olha, mas aventuras são coisas ruins, né? Nos fazem se atrasar para o jantar, né? Mas enfim, conforme o Gandalf vai falando, né? Aquele espírito aventureiro, né? Aquele desafio vai tornando-se claro e pronto. Né? Aquele hobbit coloca-se de fato em missão. E o jovem, no primeiro momento, pode até dar uma resposta evasiva, apresentar uma certa fuga, né? Quando a gente o convida para uma grande missão, para um grande desafio. Né? Puxa vida, eu sou jovem, sabe como que é? Os jovens estão procurando prazer. A gente não procura desafio. Nós queremos prazer, uma vida fácil, nós queremos satisfazer os nossos apetites, nós queremos atender aos nossos impulsos, à nossa libido, ao nosso estômago. Mas nós sabemos que é mentira. Né? Eles falam isso, na verdade, porque eles estão reproduzindo aquilo que disseram a eles. Mas é mentira. E quando ele entra em contato com o que de fato ele deseja, ele percebe, opa, mas de onde eu estou tirando isso? Não é isso que eu quero. Não é isso que me realiza. Não é isso que me faz feliz. Eu não quero viver de balada, de festa, de zoeira, de bagunça. Eu não quero viver uma vida baixa.
O que de fato eu quero, e é o que de fato move os jovens, é o desafio. Mas o desafio para coisas grandes, buscar em primeiro o reino dos céus, né? É aquele chamado à perfeição, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Né? É um chamado à luta, né? É um chamado a uma corrida que vai dar a eles um prêmio que é maior do que tudo, né? Que vai botar no peito deles uma medalha que bandido nenhum rouba, né? Que vai dar a eles uma graça que nada nesse mundo é capaz de levar. Quando o jovem entra em contato com esses grandes desafios, mas isso precisa ser posto ao jovem, porque ninguém fala isso ao jovem. Quando isso é anunciado, quando isso é pregado, quando os jovens são de fato convocados, eles conseguem responder à altura e botar toda aquela energia, toda aquela vitalidade nesse sentido. Só que o problema, a gente chega na escola, assim, Victor Frankl já acusava muito isso, né? Falou, olha, nem na escola mais os jovens estão sendo tensionados. Isso porque ele não sabia do negócio chamado progressão continuada. Hein? Ele dizia isso antes de saber dessa realidade terrível da progressão continuada. Mas olha, nem na escola os jovens estão sendo devidamente tensionados. Não se exige maximamente dos jovens. Todo mundo, né, conta aquela historinha de que olha, precisa poupá-los, né, é tudo exigente demais, a bolsa não pode estar pesada, o conteúdo não pode ser muito denso, as leituras não podem ser muito longas, as provas não podem ser muito difíceis, sabe, vai poupando sistematicamente o jovem de tudo. Né? Em casa, os pais vão poupando os jovens, por quê? Porque dizem, né, que a juventude é esse estado de confusão, que os jovens não podem se responsabilizar por nada. Então, como eu vou cobrar de alguém algo, se esse alguém depois não pode se responsabilizar pelo que faz? Ou seja, sistematicamente a gente vai poupando o jovem. E isso adoece a juventude. A juventude não precisa ser poupada. É como você bem colocava aí, Thiago, é mostrar para esse jovem que dentro do peito dele tem um projeto de adulto. E que ele, sabendo-se responsável pela vida dele, deseja o quanto antes colocar esse projeto em prática e começar a executar. É mostrar que, olha, peraí, eu preciso olhar como para o jovem? Eu preciso olhar para o jovem, vendo no jovem o adulto que ele é chamado a ser, porque juventude é sala de espera da vida. Juventude, adolescência, é algo transitório, e o quanto antes acabar é melhor. Tem que ter prazo de validade mesmo. Mas como o padre Paulo Ricardo fala, e é fantástico, né? Perguntaram para ele, né? Puxa, o que você tem a dizer aos jovens que estão aqui nos ouvindo? Olha, que cresçam, que deixem E logo deixem de de ser ser jovens logo. exato, que cresçam. Né? Ou seja, por quê? Porque o próprio jovem não suporta ficar metido nesse mundo tosco, nesse mundo fútil, nesse mundo superficial. Às vezes, é claro, ele está tão entorpecido, tão abobalhado, tão perdido e desorientado, que não sabendo o que quer, ele prefere ficar onde está. É como uma anestesia assim, geral da vida, né? Não tá Não, sentindo, o cara, negócio tá cortando, tá arregaçando, pra ele tá tudo bem, né? mas é o único jeito de a pessoa ficar metida lá. Ela tem que estar muito doente para não querer sair da juventude. O jovem que assim acha uau a juventude e que não tem um projeto de vida adulta, só tem uma resposta para isso. Esse jovem, esse cara está profundamente perdido, desorientado e, como você bem colocou, anestesiado. Porque se de fato ele tivesse minimamente são, ele sairia gritando aos quatro cantos pedindo libertação. Alguém me tire desta vida jovial. Alguém me bote logo nesse negócio chamado vida adulta, com seus compromissos, responsabilidades, com a construção de um caráter. Eu quero forjar a minha vida, eu quero tornar-me uma personalidade, eu quero fazer algo por alguém. Quando a pessoa está minimamente saudável, ela tem urgência de fazer isso. Só uma sociedade doente como a nossa, em que boa parte dos jovens que estão metidos nesse negócio chamado juventude, querem lá ficar. Querem ficar por quê? Intoxicaram tanto eles, deram tanto doce a eles, que assim, então, sabe uma criança, né? Eu vejo aqui em casa, uma criança, se de repente, por algum motivo, numa festinha, você começa
a liberar o doce, eles ficam como que drogados, ficam anestesiados. Ou uma criança na frente da TV, assim, me dá até uma agonia. A criança tá assim, em outra realidade, assim, fora da realidade, né, na verdade. É isso aí. É isso aí. É isso que acontece com a juventude. Assim, estão dando tanto entretenimento bobo que eles estão tornando-se assim, bobos, idiotas. Mas quando você chacoalha eles, quando você grita, né, como Agostinho vai falar, né, gritastes e o teu grito rompeu a minha surdez. Quando alguém fala, quando alguém anuncia, de repente numa live dessa, numa formação, numa pregação, numa leitura que faz, puxa, é isso. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo ainda aqui, chamando-me de jovem, querendo viver uma vida jovem? É claro, se você tem idade de viver a tua juventude, viva, mas viva tendo em vista a construção da tua vida e o adulto que você precisa se tornar. Porque a vida é isso. A vida é encurtar a distância entre o meu ser e o meu dever ser. É começar a pensar naquilo que eu sou chamado. Eu sou chamado a ficar aqui, né, vivendo essa vida baixa. Eu sou chamado a amar alguém, a me doar por alguém, a morrer por alguém, né, a construir algo nessa vida. E a juventude, infelizmente, possibilita muito pouco isso tudo, mas aí vem a grande beleza da juventude. A juventude me dá tempo e na juventude eu tenho energia suficiente para quê? Para começar a montar o plano. Eu acho que a juventude, de alguma forma, é bem isso, Thiago. A juventude é o momento de nós montarmos o plano. Eu estou com tempo, eu estou com energia, os pensamentos, né, as ideias estão florescendo. Eu vou montar meu plano. Para onde eu vou? Como eu quero viver os próximos anos da minha vida? Se eu tiver uma vida longa, como eu pretendo preenchê-la com grandes feitos, com grandes ideais? Por exemplo, esses dias eu conversava aqui com a minha esposa, né? Puxa vida, se tem uma coisa que a gente já não pode fazer, a vida não permite, né? Imagina 4 filhos, um monte de atividade, trabalho, casa, enfim, que a gente já não consegue mais fazer. São longas horas de adoração como nós fazíamos na juventude. Eu lembro que nas minhas férias, eu pegava 30, 40 dias das férias, eu entrava na capela 1h30 da tarde, 2 horas da tarde, e eu ficava lá até a missa das 7h30 da noite. Eu saía de lá 9 horas da noite. Assim, quando que eu consigo fazer isso? Um dia, eu não consigo mais. Lá foi o momento. Lá foi o momento. O que eu estava fazendo lá? Eu estava calculando a minha vida por 5, 6 horas, 7 horas, né, diante daquele que de fato me olha e me dá, né, as respostas que eu preciso para conseguir construir a minha rota. Então, assim, é aproveitar a juventude. Olha, meus pais estão pagando a minha conta, eu não estou preocupado com muita coisa mesmo. Né? Outras pessoas estão trabalhando por mim, eu tenho tempo, eu ainda posso gastar um pouco de bala, eu ainda tenho bala na agulha também, eu posso começar algo, parar, recomeçar, eu posso conhecer uma pessoa, ver que não dá certo, buscar uma outra. Opa, eu ainda tenho essas oportunidades. Ou seja, é aproveitar essas oportunidades. E o tempo que a juventude proporciona para quê? Para viver maximamente a juventude, para se abobalhar na juventude, para ficar preso, como numa síndrome de Peter Pan, nesse negócio chamado juventude? É claro que não, caia fora logo disso. Pegue a tua juventude e comece a entender o que você vai fazer no dia que ela acabar. E é importante que ela acabe logo, inclusive. Meu, os comentários do Thiago aqui não dá. Ah, não tô vendo, cara. Chegando aí, Eu grande tô me Thiago. segurando. O jovem não tinha que existir. Um beijo. A Milena chegou aí também. Um beijo, Mi, pra você. Mas Boa, isso que o amigo. Thiago fala, num tom de brincadeira, mas que não é tão brincadeira assim. Porque, na verdade, quando a criança, né, batia os seus 12, 13 anos, ela não se tornava pré-adolescente. Pô, ela entrava no mundo dos adultos, Boa. no mundo das responsabilidades, né? Nesse mundo real de que nesse mundo real da vida, das realidades que você tem que enfrentar. E uma questão que eu vejo aqui, o jovem tem que ter o jovem adolescente tem que ter uma sinceridade consigo muito grande, uma honestidade mesmo. Porque um problema que eu acompanho muito de perto aqui é quando o jovem olha para esse dever ser. O que é o dever ser da vida adulta? Pagar boleto. Não é mais ser da noite, lá das 10, 15 menininhas lá numa noite ou num ano, mas de uma pessoa só. Perfeito.
o jovem vai olhando para essas realidades da vida adulta, em vez de querer se aproximar dela, é como se fosse uma repulsa, né? Fala, não, eu não quero ter que escolher uma pessoa só, eu não quero ter que escolher essas responsabilidades. Até conversava com o Marcelo Mamed, né? Muito querido amigo nosso também. Ele dizia, Tiago, amadurecer é você reduzir as opções, é você reduzir as escolhas. E o jovem, Isso. pô, vai entrar na faculdade. Tem 350 mil opções. Ou tá chegando na fase do vestibular, 350 mil opções. O que vai dar o amadurecimento, a direção para o jovem? É escolher. Olha, mas ô, Luiz, eu faço medicina ou arquitetura. Nossa, tá distante, mas tanto faz. O mais importante aí é você se preparar para cumprir bem aquilo que você escolher. Para você amar aquela pessoa que você escolher estar do seu lado, amar e dar o seu tudo para ela, estar unido a ela, ser fiel a ela até o fim, nesse ideal único. E aí é que eu acho que, né, por tudo isso que você comentava, né, de estar entupido nos entretenimentos, essa vontade toda desorientada, esse medo, até conversava com um amigo esses dias, ele, eu queria tal coisa, mas os meus pais, né, não sei se podem pagar. Eu falei, meu irmão, você não tem que esperar nada dos seus pais pagar, tá na hora de você vestir a 10 e entrar em campo. É Você isso aí? precisa entrar no campo aí, você tem pernas, duas pernas, dois braços, uma pessoa saudável, um jovem de 18 anos, na flor da idade. Você não tem que esperar dos seus pais, você tem que ir trabalhar, correr, se virar, assumir essa responsabilidade, colocar o seu na reta, para que você possa viver isso que você está buscando, isso que você quer. E não ficar terceirizando essas responsabilidades. E aí é que tem que haver aqui, acredito que a força da comunidade, de boas amizades, do contato com boas pessoas que estão aí fazendo o trabalho que estão fazendo na internet. Tudo isso, a força dessas personalidades, o conhecimento que essas pessoas passam, isso é fundamental para que o jovem tenha a força de enfrentar isso que parece um dragão, um monstro de sete cabeças, mas que na verdade é um pincher inofensivo muitas vezes, Sim. né? Nessa de, o tadinho do meu filho, porque ele está no segundo colegial, tem aula o dia inteiro, é uma vida assim, nossa, muito sofrida. Olha, você nunca viu um senhor de 80 anos empurrando um carrinho de reciclável na rua. Você nunca viu uma criança de 5 anos vendendo bala no semáforo para poder ajudar os pais. E aqui não é que a gente vai falar que o jovem não tem sofrimento, ou que as pessoas realmente, às vezes, não passam por dificuldades, por dores. Claro que não. As pessoas sofrem mesmo, passam por dificuldades e dores mesmo. Mas tem que também não viver no mundo ilusório, no mundo de Peter Pan, como você bem dizia, né, Luiz? E aí um ponto que não sei para onde você pensou e iria conduzir, mas eu toco e deixo em aberto Então, vai lá, vai. para você caminhar. Até comecei, tô assistindo o seu curso dentro do Brasil Paralelo, um curso Boa. maravilhoso, produção maravilhosa, muito bom. E ali é muito claro que há um enfraquecimento da base familiar e ali você desenvolve, né, com muita propriedade e com muita clareza as dificuldades e problemas desse enfraquecimento familiar. Porém, o mundo ele está cada vez mais duro, né? O jovem sair do seio da família, sair do aconchego do coração da mãe, para ir, sei lá, se escolher fazer uma faculdade, ir lá enfrentar, né, aquilo que vai ter que enfrentar na faculdade, na vida profissional, os desafios da vida cotidiana. Nós vemos então um mundo cada vez mais duro, um mundo avançando com cada vez mais força e jovens cada vez mais despreparados, que muitas vezes não encontram mesmo nessa base familiar que deveriam encontrar, não encontram uma força, um amparo, um sustento. E aí é que eu toco novamente na importância de uma boa comunidade, de bons amigos, de pessoas de mesmos ideais ou de bons ideais, para poderem enfrentar essas realidades da vida real que tem de enfrentar, que não tem como fugir ainda que se queira, né? Sim, sim. E é interessante isso, porque quem deveria botar fim à juventude, se por algum motivo essa tivesse se estendendo demasiadamente, é os pais. Sabe? Aquela ideia de, olha, meu filho,
cai fora. Bom, olha, vai ver a tua vida, vai assumir as tuas responsabilidades. A partir de agora, né, você caminha com as tuas próprias pernas. Os pais percebendo que a juventude está se demorando demais, eles deveriam pôr filho na juventude. Por quê? E aí eu já volto nisso. Primeiro que a juventude não existia enquanto um conceito que existe hoje, enquanto essa fase do desenvolvimento, que hoje é muito clara e já não dá mais para ser desconsiderada, do desenvolvimento humano. O que existia era o seguinte: a partir do momento em que aquele pivete, aquele moleque, passava por um rito de passagem e ou desenvolvia uma habilidade a ponto de conseguir viver com o suor do teu rosto, pronto. Ele da noite para o dia tornava-se adulto. Ele ia dormir fazendo parte da comunidade das crianças e ele acordava sentando-se à mesa junto aos adultos. Por quê? Por um rito de passagem que os adultos o colocaram forçosamente. Né? Se ele titubeou, forçosamente o botaram lá para caçar um leão, para matar um lobo, para passar uma semana na floresta, né? Para mostrar normalmente força, vitalidade, garra, ou para mostrar alguma expertise. Se ele desenvolveu algum ofício, olha, pronto, agora você já sabe costurar botas, agora você já sabe vender grãos do comércio, agora você já sabe construir seca na chácara, entende? Por um rito de passagem ou por uma habilidade, pronto, botava-se fim à vida infantil e começava-se a vida adulta. Pronto, simples assim, né? Repito, ia dormir criança, acordava e já sentava na mesa dos adultos batendo papo de gente grande, né? Vestido de gente grande, né? Conversando como os adultos, enfim. Só que agora existe essa fase, né, do desenvolvimento que nesse momento precisa ser considerada, porque é uma realidade já inegável, né? É uma marca indelével nos tempos atuais, que é a fase da juventude. Mas os pais deveriam estar muito atentos, deveriam ser muito safos para ajudar o filho a cair fora. Fora do quê? Da vida infantil ou da vida jovial. Como? Dando a ele responsabilidade, botando peso nos ombros deles. Só que acontece que as famílias estão todas desestruturadas. E aí, né, papai e mamãe viveram uma vida terrível, cheia de brigas, de separações, de gritarias, de acusações, né? E sentem-se culpados também porque olham para o filho e vem alguém fraco, indefeso, ansioso, sem norte. Os pais não deram grandes Despreparado referências. para enfrentar o que tem que Totalmente, cara. enfrentar mesmo, né? Não deram referência para os filhos. E eles sabem disso. Os pais, em algum momento, têm isso muito claro. Olha, eu não dei boas referências. Eu não pedi para que esse meu filho seguisse um caminho assim, assim, assado. Eu não apresentei pessoas, personalidades maduras, que pudessem fazer com que o meu filho se interessasse por uma vida como essa. Né? Eu não os coloquei para viver uma vida sacramental. Eu não os conduzi à igreja, ou se os conduzi, fiz isso de forma muito hipócrita, porque pedi para que eles fossem, mas eu e meu marido não íamos, então meu filho também se desmotivou. Né? Eu permiti que ele fosse em alguns lugares, em algumas festas, para casa de alguns amigos, que deixaram marcas no meu filho. Ou seja, pai e mãe começam a ver a besteira que eles fizeram. E o quão despreparado, imaturo, ansioso, sem referência, se tornou aquela criança que agora é um jovem. E aí o que eles tentam fazer? Eles tentam suprir. Olha, já que eu falhei miseravelmente com essa criança, agora eu preciso poupar esse jovem. Ele não pode sair daqui do ninho do papai e da mamãe. Ele precisa ficar comigo, porque ele não sabe viver sozinho. Ele não vai sobreviver na floresta. É claro, você não ensinou teu filho a caçar. Você não apresentou para ele os instrumentos de caça. Você nunca disse a ele que ele era capaz. Ele não teve fibra moral, não Quis desenvolveu esconder fibra que os moral. perigos existem, né? Exato, não disse que os perigos existem. Agora, é claro que você está inseguro e não quer que ele saia do mundo. Então, essa permanência dos jovens dentro de casa e essa perpetuação da juventude, né, tem homens de 40, 50 anos que moram junto com os pais, em partes porque são muito folgados, acomodados e estão doentes. Em parte porque o pai e a mãe seguram com unhas e dentes aquela pessoa lá dentro de casa e não quer que ele saia. Por quê? Porque estão tentando suprir. Olha, eu não preparei ele. Agora, como que eu vou botá-lo para fora? Ou seja, os pais também precisam estar alerta, porque um pai, por exemplo, eu, na qualidade de pai, tenho 4 filhos.
eu na qualidade de pai, eu não estou preparando crianças, eu estou preparando homens. Homens enquanto pessoa humana. Estou preparando homens e mulheres. Quando eu educo os meus filhos, quando eu educo Clara, quando eu educo Catarina, quando eu educo Tomás, né? A Maria ainda não, que está no peito, não dá para pensar ainda no processo educacional, está com 20 dias de vida. Mas quando eu os educo, eu não estou educando para que eles sejam boas crianças, nem para que depois disso eles se tornem bons adolescentes. Eu preciso educá-los tendo em vista a vida, tendo em vista a pessoa e não a fase. É nesse sentido que eu posso falar, olha, ao educar, por exemplo, Clara, eu estou educando uma mulher, não uma bebê de 1 ano e meio. Quando eu educo Tomás, eu não estou educando para ele ser uma criança obediente e comportada. Isso vai acontecer como efeito colateral. Se ele se tornar obediente, comportado, tiver rotina, né, tiver horário para as coisas, tiver constância, isso tudo vai ser um efeito colateral. Mas o que eu preciso ver, aonde eu preciso mirar? No homem, Tomás. No homem, Tomás. No vir a ser do Tomás. Tem um livro, e ocorre agora citá-lo, eu acho que cabe muito bem para os pais que aqui estão, ou para os filhos, se quiserem presentear os seus pais. É um livro que se chama Como Ser um Bom Pai. Se eu não me engano, o título é esse, Como Ser um Bom Pai, da editora Quadrante. Eu acho que é do James Stason, né? Como Ser um Bom Pai. É interessante que ele começa esse livro dizendo exatamente isso que eu estou falando aqui. Não educamos crianças, educamos homens. Um pai se preocupa com aquilo que aquela criança vai se tornar, não com a fase na qual ela está metida. Só que você entende, se a gente não tem isso claro, se as famílias não trabalham isso no berço, como que eu vou depois celebrar o fim da vida infantil e na sequência celebrar o fim da vida jovial, para então poder alegrar-me pelo homem, pela mulher que meu filho se tornou? Se eu não preparei ele absolutamente para nada, e o mundo prepara muito menos. Pelo contrário, o mundo vai empurcalhá-lo. Vai empurcalhá-lo. Então, ponto 1, a juventude não deveria existir, e aí o Thiago está muito certo. Não existia e as coisas caminhavam bem. Tá, mas ela existe. Já que existe, nós precisamos trabalhar, nós família, nós pais, nós formadores de jovens, nós instituições, nós psicólogos, para quê? Para que o quanto antes, quando chegar a hora, esses jovens estejam prontos para dar um passo de maturidade e se tornarem aquilo que devem ser. Até eu reassistir uma aula minha, que a gente tem uma plataforma, né? Que a gente tem ali os nossos cursos, lives, enfim, materiais aí para os jovens, né? E eu reassisti a primeira aula, que é minha, introdutória, e eu dizia assim, olha, eu não lembrava que eu disse isso. Então, sempre que eu assisto uma aula minha é uma novidade, porque eu nunca lembro o que eu disse. E aí eu dizia assim, olha, pode ser que você esteja acostumado com seus pais, na escola, enfim, no seu grupo de jovens, que as pessoas olhem para você com uma certa piedade e te tratando como uma certa criança. Mas aqui nós não te trataremos assim. E aí às vezes parece que é um baque, né? Tipo, nossa, ou o jeito que o Luiz fala, né? Daqui a pouco chega o conselho aí. Não, porque... né? Como Capaz, se fosse capaz. muito, muito duro, ou não pode tratar assim. Mas isso, na verdade, isso é amor. Porque Exato. o amor é querer levar o outro a ele ser o que ele deve ser, ao seu dever ser, a ter a responsabilidade de escolher aquilo que quer ser, que o homem tem essa liberdade. Então, às vezes, o jovem, quem está aqui chegando, ou os pais podem assustar de escutar dessa forma, falar, nossa, mas, sei lá, né, aqui dentro meu coração fica meio apertado. E realmente, né, claro que sim, mas muito pior é iludir, muito pior é guardar na mentira do que não ferir com a verdade, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa maturidade, essa força de, ainda que pareça num primeiro momento que é mais doloroso, ou que, mas sei lá, né, não queria ter que passar por isso. Não, vai lá e passa que você vai ver, que você não vai morrer, pelo contrário, você vai sair mais forte. É igual um banho gelado, se você olhar muito ali, mas você entra e sai mais forte, entende? Eu Perfeito. tô aí há quase 1 ano já, né? Que eu saí da casa dos meus pais, vim aqui morar sozinho, né? E, pô, é uma experiência, assim, inenarrável, como se diz, como Você diz o está com Luiz. quantos anos, Thiago? Quantos anos você tem, meu caro? 24.
24 Ótimo, agora. ótimo. Excelente. Assim, Você vê, por exemplo, só um breve parênteses. Eu converso com você, 24 anos. Eu vejo um homem, estou conversando com um homem. De verdade, se você me falar que você é casado e tem 2 filhos, eu acredito. Se você me falar que estava com 30, para mim, casava, 24. Por quê? Porque, olha, você não precisa olhar para um rapaz de 24 anos, né, e ver um jovem caricato. Com 24 anos tem que olhar e ver um homem mesmo, né, com uhum. responsabilidade, com uma fala séria, com um olhar para o futuro. Perfeito. Só um breve parênteses, porque eu fiquei curioso aqui de saber a tua idade. Vai lá. Eu só quero uma barba de homem, assim, entendeu? Ainda não consigo fazer assim, mas eu chego São para lá. poucos, isso aqui é para poucos, Thiago. Tranquilo. Tem que comer muito arroz e feijão, pagar muito Ok. aluguel ainda. Mas até onde eu tava em São Paulo, num mosteiro, encontrei um frei carmelita, ele devia ter, sei lá, seus 90 anos, né? Na época eu tinha, sei lá, 21. E aí eu falei, não, ele, quantos anos você tem? O que você faz? Eu falei, frei, tenho 21, ainda muito jovem ainda, né? Quase uma criança. Eu ainda muito bobo, né? Tomei uma do frei. Boa. Ele falou assim, ó, não é tão criança não, viu? Ele falou pra mim. Ele falou, tem muita responsabilidade, muita coisa pra fazer. Eu até me lembro, né, escutando as histórias assim, pô, com 18 anos, os jovens lá nos Estados Unidos já cuidavam de fazendas inteiras sozinhos, cuidavam de suas famílias, colocavam comida na mesa. E os nossos jovens de 18 anos hoje enrolam um pano inteiro na mão para fritar um ovo com medo do óleo que pode espirrar. Então, assim, vamos enfrentar o óleo quente aí, né? Mas voltando, né, eu vim para essa experiência de morar sozinho e passar aperto financeiro mesmo, e chegar na hora do almoço e não ter comida, e trocar a luz queimar e ficar com a luz queimada, ali, passar por essas experiências que são maravilhosas, assim. Eu amadureci em 10 meses, o que eu não amadureci, sei lá, em 5 anos. E é claro que às vezes é chato, é difícil falar, pô, domingo de manhã, queria assistir, sei lá, uma aula, fazer um nada, assistir um filme. Mas eu tenho louça para lavar, tenho casa para limpar, tenho comida para fazer, tenho mercado para ir comprar. Mas isso vai nos amadurecendo de uma forma que palavras não amadurecem, que livros não amadurecem. Até o pessoal estava pedindo aqui, dá um conselho de um livro para jovens, né? O que a gente recebeu no box hoje, manda uns livros aí para a gente meditar. Olha, um bom livro para você meditar, trabalho, entendeu? Trabalhe 12, 15 horas por dia, que você vai ver que é o couro comer e no outro dia ter que acordar cedo e seguir a vida. Ah, eu tô cansado, eu tô doente. Vai do mesmo jeito, né? Acho que, pensando em um ponto muito concreto, porque a gente apresentou a problemática, né? Enfim, mas acredito que um ponto muito concreto seja esse, né? Eu digo, eu sou a favor do trabalho infantil. E não pense aqui que é um trabalho escravo, um trabalho das criancinhas no semáforo, né? Mas o trabalho, eu comecei a trabalhar com 12 para 13 anos. E vi o quanto que, pô, lá no ensino médio, no ensino fundamental ainda, né? Tinha que. Meu pai me levava para ir visitar meus clientes, ou os clientes iam na minha casa e meu pai fazia reunião comigo para o cara não me passar a perna, por exemplo. Mas eu vejo o quanto o que eu estou me tornando hoje, que ainda quero me tornar, o quanto que começar desde muito cedo, o quanto que isso me ajudou. O quanto isso me impediu de quebrar a cara em muitas vezes, em ajudar tantas outras pessoas. E acho que esse é um ponto muito importante para os jovens. Se você faz vestibular, se você estuda, está no colegial, no ensino fundamental, não interessa. Tem que começar a trabalhar, a assumir responsabilidades, nem que seja na sua própria casa. Até estava tratando com um jovem, né, próximo aqui, amigo, que estava meio frustrado, meio triste e tal. Eu falei assim, meu irmão, se você morresse agora, quem sentiria a sua falta? E aí ele assustou, né? Falei, seus pais sentiriam sua falta? Ou eles só ficariam tristes afetivamente porque te perderam? Qual responsabilidade que você tem que no outro dia ia acordar e não ia ter quem fizesse? E pô, um jovem de 20 anos de idade, não estou falando com um jovem de 13, 14, né? E aí ele falou, nossa, eu acho que eu não teria, né? Acho que eu não faria falta para ninguém. Ele começou a chorar assim. Eu dei um abraço nele, falei, não, calma, não é assim também. Mas eu falei, então começa a assumir as responsabilidades. Olha, toda quinta-feira de manhã, quem vai tirar o lixo sou eu. Mãe, se eu não tirar, deixa o lixo ficar fedendo aí. Quem vai varrer a área lá na frente todo sábado de manhã sou eu. Às vezes o pai não quer mesmo deixar trabalhar, às vezes não tem condições de trabalhar fora.
mas assuma pelo menos a responsabilidade de ter a sua cama arrumada, de lavar a louça, de tirar o lixo, né, do banheiro, de assumir uma conta, sei lá, você recebe um dinheiro, assumir uma conta que todo mês você vai pagar. Porque é isso que vai dando até aquele gostinho de eu estou sendo útil, eu Uhum. estou ajudando aqueles que eu amo, eu estou deixando, como o Luiz bem disse, eu estou deixando de ser um peso, eu estou deixando de ser um fardo, eu estou começando a ser útil. E isso cura muita coisa, isso cura muita ansiedade, isso cura muito medo, muito escrúpulo, muita neurose, porque a gente vai deixando, até, é claro que os pais nunca vão falar, ah, filho, você é um peso para mim, né? Mas quando você começa a pagar uma conta, quando você começa a ajudar a tirar o lixo, você está se aproximando de quem você realmente deve ser, de Claro. encontrar a sua verdadeira vocação, de transformar a sua vida numa grande missão, numa grande doação, num grande sacrifício, porque é para isso que nós estamos aqui. É para fazer da nossa vida um dom, é para fazer da nossa vida uma doação. Essa é a vida. Essa é a vida. E quando se foge ou não se assumem responsabilidades, realmente entra-se num caminho de uma vida desorientada, de uma vida frustrada, de uma vida que você olha para trás e não se reconhece. E não reconhece onde estão os seus dias. E isso é claro que é muito triste, mas a boa notícia é que isso pode começar a mudar a partir de agora. Desligando essa live, vai ter uma louça para lavar. Desligando essa live, vai ter uma cama para arrumar. Vai ter algo que você pode assumir como teu, e isso vai te levar a se aproximar de tudo aquilo que você quer. Felicidade, santidade, uma vida nobre, enfim, tudo aquilo que está no íntimo do peito do ser humano e que a gente tem que se esforçar ao máximo para alcançá-lo. Ótimo, ótimo. É isso aí. É preencher essa fase chamada juventude de boas coisas. Tendo em vista o lugar onde eu vou parar, né? Então é isso, olha, peraí. Já que eu tô com tempo e com energia, para montar aqui uma agenda de serviço, uma agenda de trabalho, uma agenda de leituras, de estudos, né, contemplando essas grandes áreas. Olha, peraí, o meu corpo está se desenvolvendo, tá, eu vou torná-lo forte. Né, agora é a hora. Agora é a hora. Então eu vou praticar algum esporte, vou fazer alguma arte marcial, né, eu vou descobrir como usar a minha força. Né. Poxa, mas não só isso, eu também vou aproveitar que eu sou jovem e vou me debruçar em alguns livros, talvez aproveitar agora para ler os clássicos. Eu vou te dizer, olha, o tempo que eu tinha para estudar, por exemplo, na época da universidade, eu nunca mais vou ter na minha vida. Né? Eu ficava o dia inteiro fazendo isso. Puxa, em dia de aula, era o dia inteiro, eu conseguia numa manhã ler um livro, entende? Assim, puxa, como que eu faço isso agora? No meio dos atendimentos, preparando aula, né, as exigências. Então, assim, puxa, olha, peraí, eu vou fortalecer o meu corpo, aproveitar a juventude para isso, para fortalecer o meu corpo. Eu vou formar bem o meu imaginário. Vou ter um tempo de estudo, um tempo de leitura, pegar os clássicos, pegar a vida dos santos para poder ter boas referências. Eu vou fazer trabalhos de caridade, fora de casa, dentro de casa. Eu vou fazer algo por alguém, levar uma marmita para um mendigo, vou passar na casa da minha avó que está acamada e vou assumir 2, 3 dias da semana para eu dar banho nela. Né? Eu vou visitar uma instituição de caridade, um orfanato, um asilo, 1, 2 vezes na semana, eu vou fazer trabalho de caridade e vou trabalhar, vou começar a desenvolver um ofício, aprender a fazer alguma coisa, colar em alguém, colar num tio, num padrinho, num pai, né? E ficar em cima. Na hora que você sabe fazer? Puxa, eu trabalho com parte elétrica. Pô, deixa eu ficar contigo, deixa eu ser teu auxiliar. Né? Se a família tiver um negócio, começar a se envolver no negócio da família. Se o jovem começar a aproveitar o tempo que ele tem livre, porque, bom, um jovem, se tem um negócio que o jovem tem, é tempo livre. É claro que vai falar que não, né? Porque tá enchendo de um monte de merda, né? Mas tem tempo livre. Né? Tem tempo livre. Se não tem agora, meu filho, então você nunca vai ter, né? E tu tem agora, você sabe disso. Você sabe disso, você tem. Você tem. Aproveitar o tempo livre e a energia, para quê? Para fazer essas coisas. Fortalecer o meu corpo, fortalecer a minha cabeça, né? Formar o meu imaginário, fazer trabalhos de caridade, aprender algum ofício. E é claro, colocar-me diante de Deus. Perguntando, entre outras coisas, para ele quem eu sou, o que ele quer de mim. Né?
que queres de mim? Ou seja, olha, qual é o homem que eu devo me tornar? O homem, a mulher, né, que o Senhor tem sonhado para mim. Puxa, pronto. Você vai ver que a juventude vai passar rápida e vai ser muito produtiva. Eu falo assim, eu falo com toda a verdade. Cara, eu tenho, no bom sentido, tá bem? Eu tenho saudades da minha juventude. Cara, dos meus. Assim, é claro que eu fui me dar conta do que era a vida e como eu deveria viver de fato lá para os meus 16 anos. Né? Antes disso, eu tive uma vida bem abobalhada, bem devassa. Mas com 16 anos, eu tomo tento. E olha, dos meus 16 até aí os meus 24, cara, eu posso dizer com, assim, com toda a verdade, sem falsa humildade, sem querer me vangloriar. Eu converso sempre disso com a minha esposa, nós nos conhecemos nessa fase, né? Eu estava com 16 para 17, enfim. Cara, eu aproveitei bem. Eu preenchi a minha juventude com boas coisas. Com, assim, com boas leituras, com bons momentos de adoração, com uma vida de sacramento, com vida de atividade física. Pô, eu olho para lá e falo, cara, que bom. E é claro, assim, não sou muita coisa que vale hoje, né? Não sou nada que vale. Mas eu seria muito menos se eu não tivesse aproveitado a minha juventude. Talvez eu estaria preso ainda nela, talvez estaria aqui, né? Tô com 32 anos, me chamando de jovem, sem responsabilidade alguma. Não estaria casado, não teria os meus filhos, não teria o meu trabalho, não estaria fazendo o que eu faço. Se na juventude eu não tivesse me decidido a aproveitar o tempo e a energia para fazer algo que de fato fosse importante. Isso que eu estou dizendo aqui, cara, falo muita verdade, fiz na minha juventude, entreguei marmita na rua, fazia 15, 20 marmitas todo dia, saía entregando para os pobres, fazia os meus momentos de adoração, fazia os meus estudos, comecei a me debruçar nos livros, com 16 anos tive a grande graça, 16 para 17 eu li Santo Agostinho e pronto, aquilo abriu todo sabe, todo um universo para mim. Que bom, que bom, sinto saudades. Não vi a hora de tudo aquilo acabar para estar onde eu estou hoje. Mas posso dizer com muita verdade, né? Dando aqui um testemunho para os jovens que aqui estão. Aproveitei bem, aproveitei bem. E se algo hoje que eu faço faz algum sentido a alguém, é porque a juventude foi vivida como deveria. Senão eu estaria preso ainda nela, totalmente entorpecido. Né? Então é isso, meu caro. Eu não tenho nem ideia que horas são, quanto nós já falamos, eu estou sem relógio e. Acabamos de completar 1 hora e 3 minutos de live. Tá bom, tá bom, tá bom. Então tá contigo aí, cara. Mas uma coisa que acho que, só para a gente ir encerrando, né, que os jovens aí não podem se esquecer é que o plantio a gente escolhe, mas a colheita ela é sempre obrigatória, né? Então, se lá nós queremos colher, até hoje a gente vê um movimento, graças a Deus, né, muito bonito, muito bom, de jovens aí querendo casar, ter uma família linda e numerosa e tudo mais, né, um movimento muito bonito. Mas para colher isso lá na frente, o plantio já começou. Não é que vai começar, é que aquilo que a gente já fez já foi um plantio. E que cedo ou tarde colheremos. Mas a partir de agora nós temos essa liberdade de plantar o que lhe é devido para nós colhermos aquilo que queremos. E quando nós plantamos sacrifício, renúncia, renunciar, queria, sei lá, hoje eu passei por isso e confesso que fraquejei, né? Fui no banheiro, lá no meu quarto, e aí a hora que eu voltei, a cama olhou para mim, eu olhei para ela, né? Após o almoço, pô, 5 minutinhos, né? Vamos lá então. Mas é claro que a gente não quer ficar deitado na cama, quer acordar meia hora mais tarde, mas quando nós vamos renunciando, né, lá com o minuto heróico, enfim, quando nós vamos, a cada momento, em cada oportunidade do dever, nós vamos renunciando a nós mesmos, nos sacrificando por aquilo que é nobre, que é justo, que é certo, com certeza nós iremos colher lá na frente uma vida com muito sentido, muito feliz. E mais do que só colher lá na frente, a beleza da coisa é irmos enxergando exatamente no processo esse encontro cotidiano com Deus, com os amigos, com a alegria desse processo. Hoje, fala, Thiago, como você queria viver? Olha,
queria viver em outro lugar, de outra forma, em outro estado de vida, queria um monte de coisa, mas não importa o que eu queria, eu ficar, sei lá, né, planejando um monte de coisa na minha cabeça. É o que eu tenho diante das minhas mãos hoje. O que eu posso fazer agora? Eu vou desligar aqui a live com o Luiz, vou desligar a luz aqui, arrumar os equipamentos, lavar o rosto, abrir meu gerenciador de projetos ali e trabalhar, Ótimo. né? Por quê? É o que eu queria? Não. Mas é o que eu posso, é o que eu devo hoje fazê-lo. E amanhã acordar, né? Dormir pouco, queria dormir pelo menos 7 horas, mas dormir pouco lá, me encher de suplemento para aguentar mais um dia, até passar a semana que vem que vai estar mais tranquilo. A gente tem que. E aí eu conversava com uma amiga essa semana, ela falou, nossa, né? Daqui a um tempo vai estar mais tranquilo e tal. Eu falei, mas. E ela mesma dizia, né? Mas não dá pra gente ficar só imaginando o que vai ser e deixar de curtir o agora. Senão a gente vai ficar mal-humorado, vai ficar querendo ser senhor do tempo, enfim, só olhando pra frente de uma forma ilusória e esquecer do que é concreto está diante de mim hoje que eu devo realizar. Então, juventude, vamos sonhar mesmo, vamos ter esperança, vamos querer fazer um monte de coisa, mas ao mesmo tempo, não se esqueça que um monte de coisa é o dever que está diante de você, diante dos seus olhos agora. Porque se eu tivesse 4 filhos igual o Luiz e uma esposa, nossa, aí você ia ver como eu sou um homem sacrificado. Olhe para os seus pais que estão aí agora. Olhe para os amigos do trabalho que estão aí. Eles são seus 4 filhos, entendeu? Eles são seus 4 filhos. E aí a gente vai educando o nosso paladar, porque a gente pode estar acostumado a comer Nutella, a comer chicabon, e vai perdendo o gosto pela rúcula, pelo tomate, pela berinjela. Mas quando a gente vê os efeitos, o fruto, que é a proteína, a salada, a fruta, os frutos que eles vão nos dando, a gente fala, olha, eu nem quero tanto assim uma Nutella. Eu nem quero tanto assim almoçar e jantar sorvete como eu queria. Eu quero começar a querer comer rúcula, berinjela e um bom bife, porque eu sei que é isso que vai me dar força. E aí é um gosto pelo dever que nós vamos ganhando. E que nós temos que ganhar. Né? De saber, até um amigo meu comentava, ele dizia, nossa, lá fiz um negócio super difícil, que me custou um monte de coisa. Eu saí de lá com o coração assim, partido ao meio, mas muito feliz. E, meu irmão, essa é a força do dever. É isso aí. Essa é a força de fazer o que deve ser feito. É isso que vai nos dar essa alegria de ver um dever bem cumprido. Né? Então, jovens, inclusive me coloco aí no meio ainda também, assumamos responsabilidades, cumpramos nosso dever, que aí a nossa vida vai entrando nesse eixo. Certo, meu caro? Show, show, maravilha. Tiagão, bom estar aqui contigo, meu caro. Bom Meu irmão, muito trabalho. obrigado, Pega viu? a Muito pilha aí nos bom. seus Queria agora projetos. te dar um bom aperto de mão, um forte abraço. Mas agradeço mesmo por esse Sim. papo, por compartilhar conosco tantas coisas boas. Mando um abraço para a família aí toda. Espero que a gente se encontre mais vezes aí. Feito, claro, claro, claro. Também gostaria muito de lhe dar um forte abraço. Quem sabe em breve. Precisando, estou à disposição. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. E qualquer coisa, só chamar. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Tiagão, Tamo diga, junto. E diga. deixa um Perdão. convite aí aos jovens que estão aí a conhecerem a nossa plataforma, a nossa comunidade. A gente está com as inscrições abertas aí. Então o link tá lá na bio, tem tudo na página certinho lá. Entrem lá, tem muita coisa boa para a gente compartilhar, crescer junto, enfim. Temos aí, somos mais de 300 jovens, 300 homens hoje, porque a gente tem pai de família, enfim. Temos mãe de família, muita gente boa e com a gente somos mais de 300 pessoas já. Então convido aí o pessoal que tiver interesse, conhecer o nosso trabalho, está aí no link da bio da missão. E quem está chegando aí pela missão, sigam aí o Luiz, está fazendo um trabalho excelente, tem muitas lives, muito material bom aí para vocês beberem. O pessoal perguntou aqui, a live vai ficar salva aqui no perfil nosso aqui. Quem quiser assistir, compartilhar, fiquem à vontade. Boa. Meu caro, um grande abraço. Feito. Fique com Abraço. Deus. Até mais. Até. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.